A graça e a paz sejam conosco. Amém. Glória a Deus. Tira essa máscara. Graças a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, nesta casa de oração, para adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, para aprendermos mais da palavra dEle. Glória a Deus pela presença de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus porque Ele nos ensina, Ele nos transforma. E é isso que nós buscamos. Nós estamos num lugar propício, irmão, que é esse lugar de amor, esse lugar de paz, esse lugar de oração. E aonde Deus ele é invocado, ali Ele se manifesta. Ali é manifestado a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler uma palavra, irmãos, que está no livro de Mateus, tá? No capítulo 19. Glória a Deus. Capítulo 19, versículo 13, 14 e 15. Esse texto é bastante conhecido da igreja. Amém? Encontraram? Que diz assim: Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu. Glória a Deus. Aleluia, pela palavra do Senhor, que é viva. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes de a gente começar? Espírito Santo, Deus maravilhoso, Tu és o nosso amigo precioso, Tu és o nosso amigo querido, Tu és o amado da nossa alma. Nós amamos a Tua presença, Espírito Santo. Nós amamos Teus ensinamentos. Glória a Deus por essa verdade da Tua palavra que nos ensina. Amamos a Tua palavra, aquilo que Tu queres ressuscitar, que Tu queres revelar através dela a nós, Senhor, a congregação dos santos. Aleluia, Pai. Pedimos que a Tua palavra continue trabalhando em nosso interior, nos purificando, nos transformando e trazendo as estruturas celestiais para dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Queremos Te pedir, fala, Deus Pai, em nome de Jesus ao nosso coração. Glória a Deus. Queridos, a irmã Suelen pediu que desse uma palavra a respeito da oração pelas crianças. Nada mais propício do que esse texto, em que as famílias, levaram as crianças até Jesus. Logo aqui no 13, nós lemos: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Quem que levou essas crianças até Jesus? Provavelmente foram os pais, algum familiar, alguém íntimo da família, alguém conhecido da família deve ter levado essas crianças até Jesus, não é? Por que eles levaram essas crianças até Jesus? Provavelmente eles conheciam a Jesus, eles sabiam quem era Jesus, porque eles viam, eles estavam ali vivenciando o que Jesus fazia, os milagres que Jesus realizava, as transformações que Jesus fazia, os mortos que Jesus ressuscitava. Com certeza, essas pessoas que levaram essas crianças até Jesus, eles conheciam Jesus, eles viam tudo isso que Jesus estava fazendo, eles recebiam os ensinamentos de Jesus. Porque, irmãos, nós só levamos alguém que nós amamos para pedirmos para alguém orar, se nós sabemos quem é, se nós conhecemos a procedência daquela pessoa, se ele é um servo de Deus, se a pessoa é uma serva de Deus, um filho de Deus verdadeiramente, que vive a palavra. Nós não pedimos para qualquer um orar por aqueles que amamos, pedimos? Jamais vamos pedir para alguém qualquer um orar pelos nossos filhos. Né, irmã Michele? Jamais vamos pedir para alguém que a gente não tem um bom proceder, que a gente não conheça, a gente vai pedir para orar. Nós pedimos para aqueles que nós sabemos que têm vida com Deus, que vivem a palavra, que busquem Deus, que têm comunhão com o Senhor, que têm bom testemunho, que nós pedimos para orar. E essas famílias, essas pessoas que levaram essas crianças de Jesus até Jesus, eles tenho certeza, irmãos. A Bíblia não nos fala aqui,
mas verdadeiramente eles estavam ali, vendo as coisas que Jesus fazia. Eles estavam convivendo com Jesus, porque eles levaram essas crianças confiando de que ao impor as mãos, no momento que Jesus orasse, algo ia acontecer na vida daquelas crianças. A vida daquelas crianças seria transformada, a mudança aconteceria. A importância que nós vemos de nós levarmos as crianças a conhecerem a Jesus, de levarmos as nossas crianças desde a mais tenra idade a ter uma vida com Deus, a ser próximo de Jesus, a conhecer a Jesus, a conhecer a palavra, a orar. A importância, irmão, de nós desde cedo ensinarmos nossas crianças a orar, a vir à casa do Senhor. Eu tenho uma criança também de 3 aninhos. Eu falo que é meu filho da velhice. Ele tem 3 aninhos, mas eu desde cedo, eu já ensino ele que é importante orar, nem que ele fique lá 1 minutinho, irmãos. Quando eu vou orar, ele fala: mamãe, vamos falar com o Papai do Céu? Sim, vamos falar com o Papai do Céu. É o momento de nós falarmos com o Papai do Céu. E aí, na hora que eu ajoelho para orar, ele também ajoelha lá. Não fica muito tempo não, irmãos. Bem breve, daqui a pouco já está brincando, correndo. Mas eu já ensino para ele, desde cedo, a importância de levar até Jesus, dele conhecer a Jesus. Também conto historinhas da Bíblia para ele. É importante dele conhecer a palavra, dele vivenciar essa palavra desde cedo. Então, ele já vai caminhando, já vai crescendo no caminho do Senhor, desde cedo. Porque eu creio que nós ensinarmos nossos filhos desde cedo, isso é bíblico, é a palavra que nos fala, é a palavra que nos ensina, que ele jamais vai se desviar do caminho do Senhor, se nós ensinarmos as crianças desde cedo, no caminho do Senhor, ensinando a palavra, ensinando a orar, ensinando a ter comunhão com Deus, desde cedo, a ser grato, a ter um coração grato. Nossas crianças precisam orar agradecendo, nós precisamos ensiná-las de que é importante ser grato a Deus, em todas as coisas. Na hora de nós nos alimentarmos, vamos agradecer pela comida que o Papai do Céu está nos dando, vamos ser gratos pelo vestir. Não é aquela oração repetitiva: obrigado, Senhor, por esse alimento, obrigado, Senhor, porque nós temos aqui na nossa mesa o almoço, o jantar. Nós precisamos ensinar isso desde cedo para nossas crianças. Foi por isso que aquelas pessoas levaram as suas crianças até Jesus, para que ele orasse, para que ele impusesse as mãos. E isso aconteceu, não foi? Jesus impôs as mãos sobre as crianças. No momento que Jesus impôs as mãos sobre as crianças, ali, querido, foi declarada uma palavra de bênção. Foi o próprio Jesus quem abençoou aquelas crianças. Quando nós oramos pelos nossos filhos, nós estamos declarando palavras de bênção. Nós estamos abençoando. Quando nós levamos até a casa do Senhor para receber de Deus, ali as crianças estão sendo alimentadas espiritualmente. As nossas crianças, elas precisam, assim como nós adultos, precisamos ser alimentados espiritualmente. Se nós não somos alimentados, nós não comemos um bom alimento diariamente, nós ficamos doentes, ficamos anêmicos. Assim também nós ficamos doentes se nós não recebermos uma boa palavra, nós não recebermos espiritualmente, nós nos alimentarmos espiritualmente, nós ficamos doentes espiritualmente. Não é diferente com as crianças, querido. Nós precisamos também que elas se alimentem. Elas precisam viver nesse ambiente espiritual. Nós precisamos criar essa cultura espiritual, essa cultura para nossas crianças, no nosso lar, trazer a casa do Senhor para louvar, para adorar, saber que aqui é um ambiente de amor, é um ambiente de paz, onde há comunhão dos santos. As crianças precisam aprender disso desde a tenra idade, queridos. E ali Jesus orou por elas. E no momento que as pessoas levaram as crianças até Jesus, o que foi que aconteceu, queridos? Os discípulos repreenderam aos pais, a pessoa que levou aquela criança. Eles repreenderam, eles estavam tentando impedir que aquelas crianças chegassem até Jesus. Queridos, na nossa caminhada, quantas vezes nós vimos isso? E, de alguma forma, tentam impedir que as nossas crianças conheçam a Jesus. Que as nossas crianças vivam num ambiente espiritual, na casa de Deus, na casa de oração. Dizem: a criança vai atrapalhar, a criança vai fazer bagunça.
não vou levar para a igreja porque ele vai fazer bagunça. Jamais. Aqui é o lugar certo, aqui que ela vai aprender do Senhor. Nós precisamos sim trazer, nada pode impedir que as nossas crianças conheçam a Jesus, que as nossas crianças participam daquilo que é concernente ao reino de Deus. E aí, sempre vai haver impedimento disso, irmãos. Quando, vocês lembram, lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 10, quando Moisés foi até Faraó, e ele pediu para levar o povo para ir adorar, para sacrificar a Deus. O que foi que Faraó disse? Os homens podiam ir, mas as crianças, os familiares não iam ficar. O inimigo sempre tentou impedir que as crianças conheçam a Deus, que as crianças tenham desde cedo, tenham uma vida com Deus. E ele vai sempre tentar impedir, porque ele sabe que Deus tem grandes projetos para nossas crianças. Tem grandes planos para nossas crianças. Então, ele quer impedir isso. Porque elas vão ser poderosas quando crescerem. Desde criança, tem criança muito usado por Deus. Vão ser poderosamente usado pelo Senhor. A glória de Deus vai se manifestar sim na vida das nossas crianças. Nós vamos ver o poder de Deus se manifestando quando nossas crianças conhecem o Senhor, têm vida com Deus. A glória de Deus se manifesta assim. Por que não? Aleluia, glória a Deus. E sempre o inimigo vai tentar impedir que nossas crianças sejam levadas a conhecer a Deus. Vocês estão lembrando também quando Jairo, a filha dele estava muito doente, e aí ele foi até Jesus pedir oração para que a filha dele fosse curada. E aí Jesus atende ao chamado de Jairo, e Jairo já vai caminhando com Jesus para a casa dele, para que Jesus orasse pela filha dele. Quando eles vão caminhando, vem alguém da casa de Jairo, a palavra diz, que vem alguém da casa de Jairo e diz para Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha já está morta. Está vendo, irmãos? Como há sempre o inimigo tentando impedir que as nossas crianças conheçam a Deus, que as nossas crianças sejam abençoadas, que as nossas crianças cresçam no caminho do Senhor. O inimigo, ele quer desviar do caminho do Senhor as nossas crianças. Por isso que devemos orar como igreja do Senhor, como família do Senhor, como os pais, como os avós, como irmãos, como os tios. Nós devemos orar pelas nossas crianças. Em todo o tempo interceder por elas, nos colocarmos na brecha, queridos. Vamos nos colocar na brecha pelas nossas crianças. Como um exército valente, corajoso, determinado. Vamos avançar sim. Nós temos um general à nossa frente que é Jesus. Não vamos deixar que nada impeça das nossas crianças receberem oração, das nossas crianças receberem ensinamento da palavra. Na casa do Senhor tem culto para criança, vamos levar nossas crianças. Tem culto na casa do Senhor, vamos levar nossas crianças. No momento de oração, vamos orar com as nossas crianças. Não vamos deixar que o inimigo impeça das nossas crianças conhecerem a Deus. Ele sempre vai tentar impedir. Nós, muitas vezes também, queridos, nós nos deixamos ser usados. Nós colocamos obstáculo, nós colocamos empecilho. Nós vamos orar, nós achamos que a criança vai atrapalhar naquele momento de oração. E aí queremos ficar, nós precisamos sim ter nossos momentos a sós, mas nós precisamos também estar ensinando. Muitas vezes não temos paciência com nossos filhos, nós estamos impedindo que as nossas crianças conheçam a Deus. Nós estamos impedindo que as nossas crianças tenham vida com Deus desde cedo. Nós precisamos sim ser esse canal usado por Deus, instrumento de Deus para abençoar a vida das nossas crianças. Para que as nossas crianças conheçam ao Senhor. Para que as nossas crianças já recebam desde cedo o ensinamento da palavra. Aleluia, queridos. Então, queridos, é por isso que nós não podemos deixar que nada atrapalhe. Somos ocupados? Somos sim. Trabalhamos o dia todo, todos os dias, praticamente. Eu trabalho, eu sou mãe de uma criancinha, mãe de um jovem de 22 anos e de uma criança de 3 anos. Eu trabalho, tem dia que eu estou muito cansada. Eu sei que com vocês não é diferente também. Estamos muito cansados. E aí sentimos vontade de deitarmos,
sem naquele dia orar com a nossa criança, sem ministrar sobre ela. É necessário ministrarmos vida de Deus sobre a vida das nossas crianças, sobre as nossas crianças. Elas são sim o presente da igreja, elas são sim o futuro da igreja. Nós precisamos ensiná-las no caminho do Senhor. Nós precisamos ministrar essa vida de Deus que nós conhecemos, que é revelado, esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que é revelado na palavra. Nós precisamos ensiná-la sobre Ele, sobre quem é Deus, o que Ele faz, que Ele muda, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Nós precisamos sim ensinar nossas crianças sobre isso, queridos. Deus, Ele tem um projeto maravilhoso para a vida das nossas crianças. Nós vimos o inimigo quando Moisés, o inimigo sabia que havia um projeto de Deus para a vida de Moisés. Por isso que ele matou várias crianças e Moisés foi poupado. Tenho certeza que a mãe de Moisés, Joquebede, já orava por ele, entregava a vida dele a Deus, apresentava Moisés a Deus. Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Qual era o projeto de Deus para a vida de Moisés? Era libertar o povo de Israel. Deus sempre vai ter um projeto para nossas crianças, para nossas vidas de modo geral, mas especificamente nós estamos falando das crianças hoje. E, querido, ele tinha um projeto na vida de Davi. Qual foi o projeto de Deus para a vida de Davi? Foi unificar um reino. Deus tinha um projeto para a vida de Salomão. Qual era o projeto na vida de Salomão? Foi construir o templo. Deus tinha um projeto para a vida de Pedro, levar o evangelho aos judeus, aos gentios. Deus tinha um projeto na vida de Neemias. Qual era o projeto de Deus na vida de Neemias? Reconstruir Jerusalém. Deus tem um projeto para o teu filho, amados. Deus tem um projeto para nossos filhos, para nossas crianças. E os planos de Deus não vão ser frustrados, aleluia. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Nós, como igreja do Senhor, nós como os pais, nós como os tios, nós como família de Deus, não vamos permitir. Porque Satanás também tem um projeto dele. Mas a glória de Deus fulmina as ações de Satanás. A glória de Deus, quando ela se manifesta, não há poder das trevas que resista. Ele tem que bater em retirada. E nós não permitimos, pela autoridade do nome de Jesus, nós não permitimos que Satanás toque no nosso pequenino. Que Satanás toque nas nossas crianças. Querido, as nossas crianças, elas correm perigos. Elas correm perigos. Eu trabalho com criança há 22 anos. Em uma escola. Há 22 anos. Eu vejo a necessidade que as nossas crianças têm. Mesmo que tenham condições financeiras, também, queridos. Às vezes, nesse mundo digital que nós estamos aí, das internets, das mídias, nesse mundo globalizado, o perigo que as crianças estão sujeitas, o inimigo está espreitando para dar o bote. Por isso que nós precisamos nos colocar na brecha. Por isso que nós precisamos estar vigiando. Por isso que precisamos estar cuidando das nossas crianças. Por isso que precisamos ensiná-las. Outras crianças que sofrem, amados. Quantas crianças sofrendo? Nós temos um índice de 37%, vocês sabiam, de crianças que foram violentadas, que eles têm vínculo com familiares. Então, eles correm perigo até dentro de casa. Por isso é necessário nós cuidarmos dela. Por isso é necessário nós pedirmos que o Senhor os guarde. Que o Senhor guarde as nossas crianças, os nossos filhos, que eles estejam sob a cobertura do Senhor, sob a mão do Senhor, que o Senhor esteja com a sua mão poderosa, que eles sejam guardados pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor os proteja. É necessário nós, como igreja do Senhor, estarmos clamando, estarmos pedindo, estarmos intercedendo pelas nossas crianças. Essas ideologias aí que nós vimos falar, que a criança, ela nasce e aí ela pode decidir se ela quer ser homem ou mulher, isso vai contra a palavra de Deus.
Isso é uma afronta ao nosso Deus. Nós nascemos mulher, mulher, homem, homem. É assim que é, irmãos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E nós não vamos permitir, em nome de Jesus, que tragam confusão para nossas crianças. Na cabecinha dela, na cabecinha inocente que elas têm. Nós não vamos permitir, como igreja do Senhor, como os pais, como os tios, como os avós, vamos orar por elas. Vamos interceder por elas em todo o tempo. Sim, é necessário, nós nos levantarmos como igreja do Senhor e orarmos pelas nossas crianças, queridos. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor disse para eles, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É deles, eles necessitam de salvação, assim como nós. As crianças necessitam de salvação, nós precisamos falar da salvação para nossas crianças, sim. Porque nós achamos que é pequenininho, não podemos, não, já está. Precisa sim, precisa receber a palavra de salvação. Tem métodos aí em que a pastora Kelly, junto com a equipe dela, usam para ensinar nossas crianças sobre o reino de Deus. Então, querido, nós que temos criança, nós precisamos ter a Bíblia ali perto de nós. É uma Bíblia que tem uma linguagem apropriada, propícia para a criança, para que elas aprendam de uma maneira bem simples, bem dinâmica, bem didática. Quem é Deus? Não ouvir só falar de Deus. Tem criança, irmão, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, nós vimos... Como é o nome dele, irmã? O Lucas louvando, cantando ao Senhor desde cedo. Que lindo! Você imaginou o projeto de Deus para a vida dessa criança? É lindo para a vida do Rafael, para a vida do garotinho lá. Os projetos de Deus, maravilhoso, os projetos que Deus tem para a vida deles. E os planos de Deus não vão ser frustrados. Nós cremos nisso, amém, igreja? Nós cremos nisso. O projeto de Deus, eu creio, não vai ser frustrado para a vida do meu filho, nem para o filhinho da Michele. Grande, eles serão homens grandes diante do Senhor. Homens usados por Deus para que a glória do Senhor se manifeste através da vida deles. Serão grandemente usados, nós declaramos nesta noite, que as nossas crianças, as crianças da Igreja Batista em Vila Permanente, as crianças do Senhor Jesus, elas serão grandemente usadas por Deus. Deus tem um projeto maravilhoso para a vida das nossas crianças. Amém? Vocês creem nisso, amados? Recebam para os seus filhos isso. Eu recebo, porque a palavra de Deus diz isso. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala isso. E eu creio nisso. Irmão, nós nos preocupamos tanto, muitas vezes, de darmos a melhor faculdade para os nossos filhos, a melhor escola, a melhor roupa. Não é errado isso não, irmãos. Nós amamos nossos filhos e queremos dar o melhor. Mas nada é mais importante do que a vida de Deus na vida dos nossos filhos. Nada é mais importante do que a glória de Deus se manifestar na vida dos nossos filhos. Aleluia. Nada é mais importante. Uma faculdade é importante? É sim. Uma boa roupa é importante? É. Uma casa boa é importante? Sim. Mas nada é mais importante. Nós não podemos ter paz no nosso coração se nós não ensinarmos nosso filho a importância dos nossos filhos conhecerem a Deus, das nossas crianças terem vida com Deus desde cedo. Nós precisamos inculcar nas nossas crianças os ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos ensiná-las, elas precisam aprender sobre isso. Nenhum sucesso. Nós ficamos tão ocupados, querendo ganhar dinheiro, proporcionar a melhor vida para os nossos filhos, financeiramente falando, e muitas vezes esquecemos do que é mais importante, que é a vida espiritual dos nossos filhos. Nós não podemos esquecer desse detalhe que é tão importante, queridos. Nenhum sucesso vale o fracasso dos nossos filhos.
nenhum sucesso, vou repetir, irmãos, vale o fracasso dos nossos filhos, espiritualmente. Nunca esqueçam disso. Eu me lembro isso todos os dias, porque tem dia que eu estou muito cansada. Trabalho fora, estou muito cansada. E a vontade também é de não ter aquele momento. Mas eu sei que é necessário. Eu sei que é importante nós termos esse momento. Nada, nem o sucesso, vale o fracasso dos nossos filhos. É necessário, sim, nós nos posicionarmos como igreja do Senhor. É necessário, sim, nós nos posicionarmos como pai, como mãe que somos, preocupado com nossos filhos, preocupado com essa geração, queridos. Nós dizemos, as crianças são o futuro de amanhã, mas se elas não forem bem preparadas agora, não forem ensinadas no caminho do Senhor, serão fracassadas espiritualmente, futuramente. E não é isso que nós queremos, não é isso que nós desejamos. Nós queremos sim que as nossas crianças cresçam desde cedo, conhecendo ao nosso Deus. O Deus que criou o céu e a terra, o Deus que entregou o seu Filho amado na cruz para que fôssemos salvos. A salvação é também para as crianças. Aleluia. É necessário que as nossas crianças cresçam nesse ambiente espiritual. Eles precisam ver nós como os pais. Eles precisam ver nós termos uma vida de oração. Eles precisam ver nós lermos a palavra. Querido, nós falhamos sim, porque nós somos seres humanos. Mas que nós precisamos buscar em Deus orientação do céu. Precisamos buscar em Deus como ensinarmos os nossos filhos. Vocês acham também, queridos, que eu não tenho muitas dúvidas? Às vezes eu não estou tão... Eu falo, meu Deus, eu não sei... Tem algumas situações que eu não sei como agir, como fazer. Aí, o que é que nós temos que fazer? Nos rendermos ao Senhor. Vamos para os pés do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ensina como resolver essa situação. Me ensina como fazer. Me ensina como ensinar o meu filho. Queridos, tem situação que nós passamos que não é fácil. Quando nós presenciamos, quando nós vivenciamos uma situação com nossos filhos difícil, tem coisas que a gente não sabe como fazer. Eu passei por uma situação dessa. Meu filho, em 2016, era adolescente na época, teve uma depressão, queridos. E nós sempre ensinamos ele no caminho do Senhor. Aí o pai dele faleceu, e ele ficou muito revoltado, meu primeiro esposo, e entrou numa depressão. Pense, queridos, quão difícil foi aquele momento. Quão difícil foi passar por tudo aquilo. Pedindo graça, pedindo misericórdia, para que Deus me ajudasse. Porque meu filho rejeitava a Deus. E ele tinha sido ensinado no caminho do Senhor. Só que eu digo para você que o que nós ensinamos para o nosso filho não é em vão. A semente estava lá plantada, que eu e o pai dele ensinamos desde pequenininho. E aquela fase difícil passou. Para a glória do Senhor. Hoje meu filho ainda não retornou para a casa do Senhor. Mas, amados, meu filho é preocupado para a entrega do dízimo. Meu filho é preocupado em orar. Quando está num momento difícil, ele, mamãe, precisamos orar. Ore por mim, por isso, por isso, por isso. Ele sabe quem Deus, o Deus que nós temos crido, queridos. Ele sabe quem é o Senhor. Nós ensinamos para ele quem é o Senhor, que pode todas as coisas. O Deus que abriu o mar vermelho, ele conhece. O Deus que tirou a Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, ele conhece. Ele sabe quem foi que salvou Daniel da cova do leão, ele conhece. Ele sabe quem foi que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele sabe quem é esse Deus poderoso. Porque nós ensinamos para ele. Ele sabe que Deus faz milagres, sim. Ele sabe que Deus transforma assim. Ele sabe quem é Deus. Porque nós ensinamos para ele isso.
E no momento que ele percebe que há necessidade de oração, querido, ele recorre sim a Deus. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou ver meu filho aqui louvando ao Senhor. Porque ele foi ensinado para isso, para glorificar a Deus. Nós não criamos filhos, querido, para ser instrumento de Satanás. Nós criamos filhos para glorificar a Deus, para povoar o céu, não para povoar o inferno. Nós criamos filhos para abençoar vidas. Nós criamos filhos para evangelizar, para anunciar o reino de Deus, para falar quem é Deus nessa palavra. Foi para isso que é para isso que nós criamos nossos filhos. Nós criamos filhos para dizer: Jesus cura, salva, liberta. É para isso que nós criamos nossos filhos. E nós não devemos aceitar. Nós temos sim que arrancar de lá, querido. Se teu filho, se a tua criança, você sente que há algo errado com ela, clama ao Senhor, guerreia no mundo espiritual. Porque Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para agir. Aleluia. Nós não devemos abrir mão de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós não podemos abrir mão de ensinar a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos em momento nenhum. Eles não foram criados para ser instrumento de inimigo, não, queridos. Eles estão sendo criados, sim, para ser bênção nas mãos do Senhor. Eles são herança de Deus. E a herança nós devemos cuidar bem, porque senão lá acaba. Um dia nós vamos prestar conta a Deus pela vida das nossas crianças, pela vida dos nossos filhos. Por isso nós devemos ter cuidado. Vamos cuidar bem, vamos cuidar com ensinar sim a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É necessário fazermos isso. Irmãos, ainda cansados, ainda desanimados, mas não vamos deixar que o mundo traga os nossos filhos. O perigo que essas crianças correm aí no mundo da internet, nesse mundo digital, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes, de olhos bem abertos, como filhos de Deus. Porque o mundo não é fácil, não. O mundo quer ministrar coisas ruins para nossas crianças. É por isso que nós precisamos ser vigilantes. Há necessidade de nós estarmos atentos, com os olhos atentos, e clamando a Deus: Senhor, guarda nossos filhos. Guarda nossas crianças. Lava com teu poder, com teu sangue poderoso, Senhor. Que a mão do Senhor seja sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Então agora, se nós vamos nos levantarmos como igreja do Senhor, como os pais, como os irmãos, como filhos, alguém, querido, você tem na sua família uma criança. E mesmo que você não tenha, você tem um conhecido. Você tem uma criança no mundo que precisa das nossas orações, que necessita que clamemos por elas. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos nos levantar como igreja do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé. E nós vamos orar agora pelas nossas crianças. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos orar pelas nossas crianças. Vamos pedir a Deus por elas. Precisamos sim buscar em Deus, de joelho, pelas nossas crianças. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo maravilhoso. Rei da glória, Deus Todo-Poderoso é o Senhor, não há Deus como o Senhor. Nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos o teu senhorio, nós reconhecemos a tua graça, o teu favor, Pai. Diante do Senhor nós estamos como igreja eleita do Senhor, Pai. Nós somos um povo que chama pelo teu nome, que conhece o Senhor pela revelação da tua palavra, quem diz quem tu és, aquilo que tu podes fazer, Senhor. Aquelas pessoas levaram as crianças até o Senhor, porque elas sabiam, Pai amado, que o Senhor orando, o Senhor, Pai amado, impondo as mãos, a vida delas eram transformadas, ó Deus querido amado. Senhor, em nome de Jesus, agora como igreja do Senhor, nós nos colocamos de pé,
como igreja do Senhor, como um exército de Cristo, nós guerreamos no mundo espiritual pela vida das nossas crianças, Pai. Pelas crianças do Brasil, pelas crianças do mundo, ó Deus querido. Tu sabe como elas correm perigo, que o inimigo está à espreita, Senhor, para dar o bote, Pai amado. Ó Deus querido, amado, santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, estende a tua mão poderosa, toma a mente das crianças, Pai amado. Deus amado, não deixa que elas sejam confundidas, Senhor. Não deixa, Senhor amado, que elas se desviem do teu caminho, Pai. Deus querido santo, nós apresentamos nossos filhos a Ti, tem misericórdia, livra-os do mal. Nós não criamos nossos filhos para povoar o inferno. Nós criamos nossos filhos, Senhor, para a Tua glória, para povoar o Teu reino, ó Deus querido, como filhos de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, que a Tua mão poderosa seja sobre as nossas crianças, livrando-as de todo o mal, ó Pai. Guardando-os, Senhor, das ciladas do inimigo, ó Deus querido amado. Protege-as de todo o mal, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta aqueles, Senhor, nesse Brasil, nesse mundo, que guerreiem pelas crianças, ó Pai. Que se coloque na brecha por cada uma delas, meu Deus querido amado. Senhor, eu oro pelas crianças da escola a qual eu trabalho, Senhor. Tem misericórdia, Pai, daquelas crianças, Senhor, que têm sofrido fome, que tem andado quase nu, ó Deus. Crianças tão carentes, Senhor, necessitadas de amor, necessitadas, Senhor, daquilo que é básico, meu Deus querido. Pai, que haja suprimento para elas. Levanta, Senhor, alguém que as ajude, ó Deus querido amado. Nós clamamos pelas que têm condições financeiras, mas que também correm perigos, Senhor, Senhor, aquilo que é apresentado, Senhor, nesse mundo digital, na globalização, ó Deus. Livra o Senhor desses projetos, ó Deus querido, da ideologia de gênero, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda nossas crianças, ó Deus querido amado. Pai, é o que temos a oferecer, a nossa oração, é o nosso clamor em favor delas, ó Deus santo. Ó Papai querido, Deus amado, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, de cada criança, Pai. As crianças dessa igreja, Senhor. As crianças, Senhor, que da geração Samuel, ó Pai, ó Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-as com toda a sorte de bênçãos espirituais, que elas aprendam aquilo que tem sendo ensinado pela equipe da pastora Kelly, Pai, para que, Senhor, elas cresçam no amor e no temor do Senhor, para que elas sejam usadas por Ti desde a mais tenra idade, ó Pai, que sejam homens e mulheres de Deus também futuramente, Pai, que aprenderam desde cedo a amar ao Senhor, a temer ao Teu nome, ó Deus querido, amado, santo. Em nome de Jesus, nós ministramos vida de Deus sobre a vida das nossas crianças, Pai, que a Tua glória flua, Senhor, na vida delas, ó Pai amado, que elas sejam poderosamente, de maneira sobrenatural, usadas por Ti. O Teu nome seja glorificado, Senhor. Unja, Senhor amado. Quebra todo o jugo, despedaça o jugo com o poder da Tua unção. Faça com que rios de águas vivas flua do interior de cada criança, ó Deus. Da Igreja Batista em Vila Permanente. Cada criança seja cheia do Teu Espírito Santo, meu Pai amado. É o que nós pedimos ao Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda-os, ó Pai. Guarda embaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Guarda, Senhor, embaixo das Tuas mãos poderosas e livra-as de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito e glorificado é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã. Amém.